boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Diego, para quem não me conhece, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tempo de Deus, onde o pastor presidente é o pastor Aguinaldo, juntamente com a sua esposa, pastora Graça. Devido ao surto que está tendo nos nossos dias e a recomendação do Ministério Público, nós não estamos mais fazendo os cultos na igreja, estamos com a igreja fechada, porém nós estaremos fazendo essas lives todos os dias, de segunda a sábado às 20 horas e de domingo às 18h30, para trazer a palavra de Deus, porque a gente sabe que a igreja não é templo, a igreja não é quatro paredes. A igreja são as pessoas, então a palavra de Deus vai continuar sendo ministrada, as pessoas vão continuar cultuando a Deus. Desde já eu queria agradecer a presença de todos e vamos estar entrando na palavra de Deus. Eu não vou me alongar muito, eu vou ser bem breve. Vamos estar lendo em Gênesis capítulo 50 e o versículo 20 e 21. Acompanhe aí nas suas casas. Diz assim o versículo 20 do capítulo 50. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. Eu estava refletindo sobre esse versículo e é interessante que quando nós paramos diante dos problemas da vida, diante das dificuldades, das adversidades, a gente sente a nossa fé abalada. Quando a gente se depara com problemas, com tudo que está acontecendo nos dias de hoje, tudo que realmente a gente se sente abalado, a insegurança, a tristeza, os problemas em geral da vida, a gente tem a nossa fé abalada. É natural do ser humano a gente sentir essa oscilação na nossa fé. E quando a gente começa a entender, quando a gente começa a refletir sobre algumas pessoas da Bíblia, alguns personagens que a Bíblia nos mostra, de que essas pessoas também passaram por problemas, também passaram por dificuldades, a gente encontra aparato e base para a gente direcionar nossas vidas. E quando eu falo de fé, não tem como eu comentar de fé, não tem como eu explanar esse assunto fé se eu não mencionar Abraão. Porque a grande maioria, eu acredito, sabe que Abraão foi considerado o pai da fé. Mas o que eu acho interessante é que mesmo ele sendo o pai da fé, ele não era um homem perfeito. Mesmo ele sendo o pai da fé, ele estava sujeito a falhas, ele estava sujeito a medos, a inseguranças. E quando Deus olha para Abraão e faz o seu chamado para Abraão, ele não estava escolhendo Abraão como vendo ele como um ser humano perfeito. Ele não olhou para Abraão e viu todas as características necessárias em um homem para ser perfeito. Porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Mas quando ele olhou para Abraão, o que chamou a atenção de Deus na vida de Abraão era a fé de Abraão. Mas mesmo Abraão sendo uma pessoa de fé, ele não deixou de cometer erros. Em meio às dificuldades, ele errou. Em meio aos problemas da vida, ele errou. E esse é um bom ensinamento que a gente tem que trazer sobre as nossas vidas. Quando Deus nos para uma caminhada com Ele, para seguir um caminho junto com Deus, Ele não está nos isentando de dificuldades, Ele não está tirando a gente de uma situação que possa nos trazer dificuldade. Mas Ele nos chama mesmo assim porque Ele sabe que a caminhada, o caminho, quem garante é Ele. E quando Deus chamou Abraão, Ele falou: sai da sua terra, sai da sua casa, sai da sua parentela
E é interessante como, a princípio, ao contato com Deus, o primeiro contato ali de Abraão com Deus, talvez Abraão nunca tivesse ouvido Deus falar. A Bíblia não nos dá detalhes acerca disso, mas aquela atitude de fé, aquela resposta ao chamado de Deus, mostra que Abraão realmente era um homem de fé. Mas aí a gente começa a entender, lendo a Bíblia, a gente analisando e vendo que a partir do versículo 10 de Gênesis 12, a gente percebe que a primeira dificuldade que Abraão passa, depois do seu chamado com Deus, faz ele tomar atitudes de que não foi aprovado por Deus. Quando ele sai da sua casa e vai para a terra de Canaã, ele começa a passar dificuldades, porque a terra não estava mais produzindo alimento e houve uma grande fome. E Abraão, no seu coração, decidiu descer até o Egito. E é interessante que mesmo eles, a princípio, seguindo a vontade de Deus, nesse momento ele não consultou a vontade de Deus. Ele não parou, ele não orou, perguntou: Deus, eu posso descer para a terra do Egito? E quando a gente se depara com situações semelhantes, quando a gente se depara com problemas como Abraão passou, muitas vezes a gente toma a mesma atitude. Muitas vezes Deus quer a nossa confiança plena nele. Se Abraão confiou tanto em Deus a ponto de sair da sua casa, aquela atitude de Abraão foi um passo de fé e uma declaração de dependência de Deus. Quem que sai da sua casa sem saber o destino, confiando no Deus que talvez nunca tivesse se manifestado na vida dele? Então, quando ele saiu com fé, mas no meio do caminho essa fé se abalou, porque havia fome na terra e ele decidiu descer para o Egito. Será que o Egito era a vontade de Deus para a vida dele? Será que realmente Deus queria que ele descesse? Você não vê em momento algum na Bíblia Deus aprovando essa atitude de Abraão. E quando a gente se depara com situações, com problemas, e Deus espera da gente um passo de confiança, uma dependência dele, e a gente resolve tomar caminhos que para a gente parece bom. Às vezes a gente olha para essa situação e acha: tá tudo bem, é uma decisão sábia. Diante de uma visão humana, Abraão tomou uma decisão sábia. Ele foi procurar alimento onde havia alimento. Mas será que Deus não queria que ele continuasse na dependência dele? Será que Deus aprovou realmente a descida dele? E não foi só isso. O problema é que Abraão, além de ter ido para a terra do Egito, provavelmente sem a direção de Deus, para o Egito e já começou a dar seus jeitinhos. O ser humano gosta muito de dar seus jeitinhos, principalmente o brasileiro. Gosta de dar seu jeitinho, das suas esquivadas, o seu jeitinho de resolver os seus problemas com as suas próprias mãos. E quando ele chegou no Egito, ele ficou com medo, porque a sua esposa, a Sara, era muito bonita, e ele achou que o povo do Egito ia fazer mal para ele, para ficar com a esposa dele. Então ele já começa com mais um erro diante de Deus. Ele mente, ele fala assim para Sara: você vai falar que você é minha irmã, você não vai falar que você é minha esposa. E Deus não compactua com o erro. Deus não gosta que as pessoas dêem um jeitinho para ajudar os outros. E nos dias de hoje, de tanto medo, de tanta insegurança, quantas pessoas têm dado um jeitinho para supostamente ajudar Deus? Na nossa vida é igual. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele quer que a gente tome uma atitude de fé confiando nele plenamente. E quando a gente se sente inseguro, ameaçado, a primeira coisa que a gente faz é mentir. A primeira coisa que a gente faz é tomar nosso jeitinho, tentar ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Nesses dias de tanto medo, o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer essa palavra e dizer para quem está me assistindo: eu não sei onde você está, quantas pessoas estão me assistindo nesse momento, mas o Espírito Santo fala ao meu coração para falar para vocês: tenham calma em meio ao medo, tenham tranquilidade em meio às incertezas da vida. Porque Deus, quando a gente olha Deus, imagina que Deus é o Criador de tudo. Deus criou desde os menores átomos até as maiores estrelas do universo. O controle está nas suas mãos de tudo que acontece nas nossas vidas. Nada foge do controle de Deus. E quando a gente se depara com medo, a primeira coisa que a gente quer fazer é sair do controle de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus está constantemente regendo todo o universo? E nós, criaturas que temos livre-arbítrio, constantemente temos saído do controle de Deus. Constantemente temos olhado para o cuidado de Deus e falado com as nossas atitudes: Deus, eu não quero que o Senhor me ajude nessa parte.
mesmo que inconscientemente. Você acha que Abraão tomou aquela atitude na intenção de desagradar a Deus? É lógico que não, mas no meio da insegurança, o ser humano pende a fazer isso, a sair das mãos do Pai. E quando a gente sai das mãos do Pai, as consequências acontecem. E quando a gente se depara com os dias de hoje, que a gente tem passado de tanto medo, será que Deus não permitiu essas coisas justamente para a igreja dele voltar para as mãos dele? Será que Ele não tem permitido tudo isso que o mundo tem passado para que a igreja de Deus volte a ser a igreja regida e comandada pelo Senhor Jesus Cristo? Será que quando a gente se depara com essa situação, a gente não tem que olhar para Deus e falar: peraí, Deus pode converter o mal em bens, Deus está no controle de tudo, Deus pode fazer tudo que lhe apraz, e a igreja tem que confiar nas suas atitudes. Abraão, mais para frente você vai ver que Abraão, depois de tanto tempo esperando a vontade de Deus sobre o seu filho, ele já estava cansado de esperar a promessa, e Sara também. E Sara falou assim: vamos dar um jeitinho. Mais uma vez Abraão e Sara tentando dar um jeitinho nos planos de Deus. Ele pega a serva de Sara e tem um filho com ela, e a gente sabe que não era a vontade de Deus aquele filho. Deus queria cumprir a promessa em Abraão, mas Abraão quis dar um jeitinho mais uma vez. E o que eu quero trazer nessa tarde, nessa reflexão, eu não quero parecer cansativo, mas é o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração quando eu estava buscando a presença dele agora há pouco, é que a gente tem que confiar. Se Deus mandou ficar, vamos ficar quietos. Se Deus mandou ir, a gente vai. Às vezes a gente deixa o medo falar mais alto que a nossa fé. Às vezes a gente olha para a situação de adversidade e a gente fala: vamos dar um jeitinho, porque Deus não está dando jeito nenhum. E Deus olha essa situação e Deus se entristece. Deus está permitindo a gente passar por coisas na nossa vida. E é interessante quando a gente começa a analisar a Bíblia, a gente consegue perceber que as provas também são ferramentas de Deus para a gente ser forjado, para a gente ser mudado. A Bíblia vai falar em Deuteronômio 8:2, vou estar lendo aqui com os irmãos, com todo mundo que está me assistindo. Deuteronômio 8:2. Diz assim, traze sempre viva em tua memória a maneira como o teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde, provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Olha como é sério isso, irmãos. O mesmo Deus que conduziu o povo de Israel pelo deserto, para mostrar para o povo no deserto o que havia no coração deles, para mostrar o quão iníquo eles eram, o quão apegados às coisas do Egito eles eram. Deus conduziu eles pelo deserto. Muitas vezes Deus permite a sua igreja, o seu povo passar pelo deserto, para a gente conhecer o que tem no nosso coração. Muitas vezes Deus permite a gente passar por prova, e às vezes a gente toma atitude nas provas e a gente se depara com isso e fala: meu Deus, eu não imaginava que eu tomaria essa atitude. Eu não imaginava que havia isso dentro do meu coração. Você já parou para pensar que tudo que a gente tem passado está nas mãos de Deus, no controle de Deus? E diante dessas provas, o que tem exteriorizado dentro do seu coração? O que você tem mostrado para Deus o que você é e quem você é? Será que diante das dificuldades você tem se tornado alguém que não confia mais em Deus? Talvez diante das dificuldades você tenha se mostrado que você não é tão crente como você é na igreja, que você não adora tanto a Deus como você adora na igreja. Ou será que você vai se manter firme? Será que você vai se manter buscando a presença de Deus? Será que você vai se manter fiel diante de Deus e falar: não, mesmo sem uma igreja aberta para me adorar, eu vou continuar adorando a Deus? Mesmo sem um ministério de louvor para estar cantando na igreja e eu dar os meus glórias e aleluia, eu vou continuar louvando a Deus? Diante das provas, o que o seu coração tem mostrado para Deus que você é? Diante das dificuldades, o que Deus tem enxergado nas suas atitudes? Será que, como Abraão, a gente vai dar um jeitinho mais uma vez? Ou será que a gente vai voltar a ser igreja? Ou será que a gente vai voltar a ser o que realmente Deus quer que a gente sejamos? Igreja dentro do templo e fora do templo. Igreja em casa, igreja na rua.
Você não foi chamado para ser qualquer um, você é a igreja de Deus, você é a representação de Deus aqui na terra. Será que diante da prova você tem realmente seguido as instruções da Bíblia, as instruções do Espírito Santo e tem confiado em Deus? Será que nessa prova que a gente está passando, nessa dificuldade, você tem dado lugar a Deus na sua vida? Será que as suas atitudes têm resplandecido a glória de Deus na sua vida? Porque a gente, na primeira prova, na primeira dificuldade, a gente quer sair do controle de Deus. A gente quer pular fora das mãos de Deus e falar: daqui para frente, deixa que eu cuide dos meus problemas. Mas nessa tarde, nesse finalzinho de noite, finalzinho de tarde, começo de noite, Deus quer nos mostrar que Ele está no controle de tudo. Deus quer nos mostrar que apesar das perdas, das dificuldades e dos problemas, nada foge do seu controle. E muitas vezes as provas vêm, vão vir outras provas, virão outros desertos. E diante desses problemas, o que a gente vai fazer? O que a gente vai demonstrar diante de Deus? Ao longo da Bíblia, a gente começa a observar que as provas só mostraram quem as pessoas eram de verdade. Quando você entende que as crises, os desertos e os problemas mostram quem você é diante de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você vai entender que a desolação que Jerusalém estava passando naquele momento de cativeiro, onde todo o povo foi levado para a Babilônia, você vai entender que a desolação, para muitas pessoas, mostrou um povo ingrato e um povo que murmurava. Mas no meio daquela prova, no meio daquela dificuldade, aquela desolação forjou Jeremias. Jeremias, um profeta que chorava pela sua nação. Será que esse problema que a gente passa hoje não está querendo forjar em você um profeta que chora pela sua nação? Será que diante dessa prova Deus não quer levantar pessoas que oram pela sua nação? Qual foi a última vez que você clamou pelo Brasil? Qual foi a última vez que você clamou pelo mundo? Será que Deus não está permitindo esse problema para você se levantar como um profeta que chora por aqueles que têm padecido? Será que Deus não te pegou e falou assim: você vai passar por isso, mas eu quero forjar em você, Jeremias. Eu quero pegar você e mostrar para você que você pode ser alguém que intercede, alguém que se depara com a situação e não dá gente pôr o joelho no chão e orar e buscar a sua presença. Será que você não tem enxergado isso na sua vida? Vamos começar a interceder por essa nação, por esse mundo, porque Deus quer enxergar na igreja o que enxergou em Jeremias. Um profeta que chorava apesar das suas dificuldades, ele nunca se conformou, ele sempre clamou a Deus, ele sempre buscou a verdade em Deus. Então você tem que entender que as provas vão forjar em você muitas vezes o que você não queria ser forjado na sua comodidade. Se você continuasse vivendo a sua vidinha do jeito que você estava vivendo, talvez o desejo de interceder pela nação não tivesse despertado em você. Quando a gente começa a entender que o cativeiro forja na gente os princípios que forjou em Daniel. Quando a gente olha a vida de Daniel foi levado do cativeiro para a Babilônia. A Bíblia vai falar que ele era um dos príncipes, e ele como príncipe podia se aproveitar da sua situação e da sua posição social e viver um bem bom na corte da Babilônia. Ele podia muito bem desfrutar dos manjares do rei, mas os princípios de Daniel se permaneceram, mesmo ele estando no cativeiro, mesmo ele não tendo mais um templo para adorar, ele não tendo mais a cidade santa para adorar a Deus. Ele da Babilônia, que o local que ele estava não definia quem ele era. O que ele era estava guardado em Deus. Ele tinha essa consciência de que mesmo o cativeiro sobre a vida dele não mudou os princípios dele. Ele continuou sendo um Daniel, o servo do Deus Altíssimo. Ele continuou sendo aquele que não se contaminava com os manjares do rei. Talvez Deus tenha permitido essa dificuldade na sua vida, para você se manter com seus princípios e mostrar às pessoas que estão ao seu redor, olhando para a sua vida. Imagina quantas pessoas nesse momento estão olhando para a sua vida como um servo de Deus. Não como um amigo do trabalho, não como um amigo da família ou conhecido da escola, mas como um servo de Deus, como um representante de Deus aqui na terra. Será que ele tem enxergado em você os princípios que Deus enxergou em Daniel? Então a gente tem que entender, a gente tem que se aprofundar em Deus, entender que Deus usa a prova para forjar o seu povo. Deus usa os problemas, os desertos para mostrar o que tem no nosso coração. Talvez você seja como Ezequiel, está no meio de um povo cativo, no meio de um povo que não quer mais saber de Deus porque está no cativeiro. E diante dessa situação, Ezequiel não se calou.
diante da dificuldade, Ezequiel não se calou. E mesmo quando todos não queriam ouvir, ele continuou profetizando vida no vale. Que você possa entender que você é um profeta de Deus e você, quando abre a boca direcionado pelo Espírito Santo, você pode mudar o vale. Você pode ver apenas ossos secos, mas quando você é direcionado pelo Espírito Santo, quando você é tomado por Deus, você começa a profetizar no vale de ossos secos. Nós temos passado por vale de ossos secos. E Deus quer levantar Ezequiel. Deus quer levantar pessoas que olham para o vale e vê que não tem mais solução, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus não colocou você no vale porque Deus quer ver você sofrendo no vale. Mas Ele colocou você no vale para profetizar a vida. Profetizar o sopro de Deus em meio ao vale de ossos secos. Profetizar a vida onde não há vida, onde pessoas não querem serem avivadas, onde pessoas já deixaram de acreditar em Deus. Você olha diante dessa situação e você fala, não tem mais jeito. Mas quando você olha para Deus, você faz como eu estava angustiado porque Golias estava afrontando o povo. Todo mundo olhava para Golias e falava, não tem jeito, a gente não vai vencer ele. Mas quando Davi chegou, ele não falou assim, Golias, como você é grande, como você é forte, não. Ele confiou no braço forte do Senhor. E quando você se deparar com um vale de ossos secos, eu quero que você entenda, eu quero que você traga essa reflexão sobre essa vida. Que o vale de ossos secos só é seco enquanto você está calado. O vale de ossos secos só está ali todo seco, sem vida, enquanto o povo de Deus está calado. Porque a partir do momento que a gente começar a entender que a nossa voz tem poder na oração, porque nós somos remidos e salvos por Jesus, quando a gente começa a entender que o Espírito Santo está nas nossas vidas, e basta a gente ter uma palavra profética de fé em meio ao vale, o vale começa a ter vida, o vale começa a ser transformado. Talvez você tenha passado por dificuldades para que você venha entender que você é Ezequiel em meio à dificuldade. Você é uma pessoa que pode muito bem olhar para a situação e se acomodar, mas você também pode ser como Ezequiel, olhar para o vale de ossos secos e profetizar a vida. Nos nossos dias, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, tem faltado Ezequiel, que olha para as pessoas que não têm mais vidas e necessitam profetizar sobre essas vidas. Que esse problema, que essas dificuldades, que essas nossas provas e desertos da vida despertem em nós a mesma coisa que havia em Ezequiel, um homem que era cheio de Deus e profetizava a vida no vale. Quando a gente continua analisando personagens da Bíblia, a gente começa a entender que os midianitas forjaram em Gideão um homem que não desistia. A gente sabe que o povo estava sendo subjugado por Midian e Gideão tinha tudo para desistir. Gideão tinha tudo para largar a mão e falar assim, não desiste, deixa esse povo fazer o que quer da sua vida. Mas ele estava lá, malhando trigo no lagar. Para quem não sabe, lagar era um lugar de pisar uvas e o trigo tinha que ser malhado no campo aberto para o vento levar suas cascas. E ele estava lá dentro, escondido, porque se ele fizesse isso fora do lagar, os midianitas iriam ver que ele estava com alimento, com trigo, e iam querer roubar isso deles. Quando Deus olhou para a vida de Gideão, mesmo ele mesmo declara que ele era o menor da sua casa, e a sua casa era a menor do povo de Israel. Mais uma vez, repetindo a história do que eu já tinha falado de Davi, Deus não olha a nossa grandeza, Deus não olha o quão forte nós somos, Deus olha a nossa fé, Deus olha a nossa dedicação e insistência. Porque Gideão podia largar a mão de tudo e falar, não quero mais saber dessas coisas, mas ele não desistiu, ele estava fazendo o que ninguém estava fazendo. E quando Deus olha isso na vida de Gideão, Deus contempla no coração dele um coração valente, um coração que estava disposto a lutar por um livramento de Israel. E quando Deus chamou Gideão, a gente sabe toda a história, Gideão foi usado os homens para libertar o povo de Israel. Mas a prova veio e forjou um caráter em Gideão que fez ele não desistir. Talvez a prova veio sobre a sua vida, para te formar um caráter de Gideão, que mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando o mar não vai se abrir, mesmo quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais, a cova dos leões está aberta, talvez Deus permitiu essas coisas na sua vida para forjar em você um coração que não desiste, um coração que não se conforma com a situação da igreja, que não se conforma com a situação do povo, do Brasil, do mundo.
Talvez Deus permitiu tudo isso para que Gideões fossem levantados como guerreiros de Deus. Como Gideão foi levantado naqueles dias. Eu espero que essa palavra esteja surtindo efeito no seu coração, assim como surtiu no meu coração, a não desistir, a não se desamparar, a não se sentir sozinho, porque Deus tem cuidado de tudo. O fato de Gideão estar passando pelas suas provas não mudava o fato de Deus estar olhando para Gideão. Às vezes a gente foca tanto nos problemas e perde a consciência de que Deus constantemente está olhando para a gente. Constantemente, na sua onisciência, na sua onipresença, Deus tem contemplado o seu povo, a sua igreja, e tem cuidado. A Bíblia vai falar que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não existe nada que homens, política, saúde, doença, inferno, demônios possam ir contra a igreja de Deus. A igreja de Deus tem sobrevivido, graças a Deus, desde o fundamento do mundo, desde quando a igreja não era nem igreja. E Deus tem sustentado o seu povo. Então não se sinta desamparado, não se sintam desolados, porque Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem cuidado de cada um. Você é a igreja de Deus. Você não é igreja só quando está dentro de quatro paredes, não. Você de joelho no seu quarto, você é igreja. Você conversando sobre a Bíblia com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, você é igreja. Você tem que entender nessa tarde que Deus está cuidando da sua igreja. Deus está permitindo certas coisas, mas a gente vai mostrar para o mundo, para o inferno, para quem quiser ver, que nós somos igreja dentro e fora da igreja. Que a gente é igreja com prova ou sem prova. Que a gente é igreja dando graças pelo que tem ou dando graças pelo que não tem. A gente tem que começar a voltar ao princípio do que a igreja era. Uma igreja que confiava em Deus em cada situação. Quando a gente começa a analisar a história da igreja, a gente vê que no começo da igreja primitiva, por volta do ano 70, houve uma grande perseguição em Jerusalém. E de um ponto de vista humano, talvez as pessoas olhavam para aquela perseguição e falavam: Deus não está com aquela igreja. Olha a perseguição que eles têm passado. Mas quando a gente vê a gente entende que aquela perseguição gerou na igreja uma igreja que expandia os seus territórios, que expandia a tenda, que ia mais longe do que imaginou que poderia ir. Então a gente começa a enxergar que as provas produzem em nós um caráter aprovado diante de Deus. Ou a gente é aprovado diante de Deus, ou a gente vai continuar mendigando essa vida tão passageira. A gente tem que entender que a nossa vida é um sopro. A Bíblia fala que nós somos pó e pó nós voltaremos. Mas enquanto a gente não volta para o pó, o que a gente tem feito para mostrar que a gente é igreja? O Espírito Santo traz essa explanação tão simples que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas que eu tenho certeza que é de Deus, que é dos céus, porque Deus tocou no meu coração e me deu a certeza de que essa palavra já era para ser ministrada. Eu não sabia que eu ia ministrar hoje. E essa palavra já estava no meu coração queimando já desde o começo da semana, de que provas virão outras provas, virão outros problemas, mas a igreja continua firme e forte, porque a igreja não é fundamentada em homens. A igreja continua seguindo o seu caminho rumo ao céu, porque a igreja é de Deus, e as coisas que são de Deus, o homem, o inimigo, o inferno não pode destruir. Nós estamos firmados nele. Nós estamos fundamentados na sua palavra e confiando e seguindo firme. Quando a gente olhar para as provas, vir, quando essa acabar e vir outra, a gente vai olhar e vai falar: até aqui o Senhor nos ajudou. E a gente vamos continuar confiando em Deus, porque Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós. Não pense que você está sozinho. Não pense que você está desamparado. Não pense que você vai ser só mais um dos números das estatísticas. Deus tem cuidado de você, como tem cuidado da sua igreja, como tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de você e da sua família. Não pense que é o fim. Muitas vezes a gente quer colocar um ponto final na nossa história, mas Deus tem colocado uma vírgula e falado que não é o fim. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, quer pegar você e falar assim: você não era nada, você era como Davi no campo das ovelhas malhadas, você era como Gideão dentro do lagar, repreendido em meio ao povo, e quer pegar você e falar: não, você é alguém escolhido. Então não desista da vida, não faça as coisas baseado na sua situação, nas suas dificuldades. Sempre olha para o alto e entenda que Deus tem cuidado de você. Amém? Eu agradeço a oportunidade em servi-los com a palavra de Deus.
E para encerrar, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Eu peço que você que está me assistindo também acompanhe-me nessa oração. Vamos estar fazendo um clamor pelo nosso país, pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias, e vamos estar encerrando essa live. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos como igreja agradecer-te, Senhor, porque sabemos que a sua igreja não é quatro paredes, a sua igreja não é local, a sua igreja tem sobrevivido e vivido na sua presença ao longo dos séculos, e a sua igreja não vai acabar, não vai ser destruída, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. Senhor, nós queremos levantar um clamor diante dessa situação, diante, Senhor Pai, do país, Senhor Pai, do mundo, Senhor Pai, de tudo que temos passado nesses dias, Senhor. Queremos colocar, Senhor, nas suas mãos, Senhor, o controle de novo, Senhor, das nossas vidas. Queremos, Senhor Pai, voltar, Senhor, a ser a igreja que está nas mãos, Senhor. Espírito Santo, que essa palavra que foi ministrada aqui, Senhor, através da sua direção, Senhor, venha tocar cada coração que ouviu. Pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, estavam pensando em desistir, se achavam desamparados, Deus. Que essa palavra venha produzir frutos e venha dar força a essas vidas. Senhor, repreende todo mal contra a tua igreja, porque nós confiamos em ti, Senhor, e sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso general, o Senhor é os médicos dos médicos, e operando o Senhor, quem pode impedir? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor jamais se esquecerá de nós. O Senhor nos tem gravado em nós e tem cuidado de nós. Senhor, abençoa, Senhor Pai, a cada dia que essa live for feita, Senhor, a cada ministrante, Deus, e que sua igreja venha ser alimentada pela sua palavra todos os dias, Senhor, para que o teu nome venha ser agradecido e glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.